Irmãos, abrirem as Escrituras no livro de Mateus, no capítulo 3. Enquanto os irmãos abrem, nós temos estudado ao longo de alguns domingos aquilo que nós cremos como Igreja Batista, como um preparatório, em primeiro lugar, claro, para a nossa vida, mas também como um preparatório para esse momento tão singular que a igreja vai viver no mês de maio, né, que é a organização. E nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos e saber por que cremos, né? Não creio porque o pastor falou, porque o irmão acha assim ou assado, mas por que nós cremos? E nós buscamos então essa fundamentação na palavra de Deus, nas Escrituras, porque como o Ricardo bem falou aqui agora há pouco, ela é a nossa única regra de fé e prática. Porque o que está fora daqui pode falhar, mas o que está aqui, que é a palavra de Deus, não falha, e é a verdade, e é nisso que nós cremos, né? Então hoje nós vamos estudar sobre o batismo, tá? Que está dentro de um dos nossos princípios como batistas. A gente vai estudar um pouquinho sobre esse tema, mas antes de estudar sobre o batismo, eu queria recapitular algumas coisas. Quem lembra o que é igreja? Somos nós, né? A igreja é o corpo de Cristo. Ela é composta por que tipo de pessoas? Que são pessoas o quê? São como qualquer outras? Salvas. Pessoas salvas que foram um dia regeneradas, né? Através do Espírito Santo de Deus, que um dia entregaram a vida para Jesus, foram transformadas, né? Este é o corpo de Cristo, é o que a palavra de Deus nos ensina, tá? Essa é a igreja. Mas nós também temos, então a igreja é uma comunidade dos salvos, dos santos de Deus. Mas nós temos o que nós chamamos da Igreja Universal, tá? Que não é a Igreja Universal, a placa denominacional, tá? Que tem o programa na TV e tal. Não é essa Igreja Universal que eu estou falando. A Igreja Universal a qual eu estou me referindo é a Igreja de Deus em todas as épocas, todos os tempos. Ou seja, as pessoas que já morreram, as pessoas que estão vivas e as pessoas que ainda vão aceitar Jesus em todas as épocas e tempos. Essa é a Igreja Universal, né? São as pessoas que um dia entregaram a sua vida para Jesus, seja lá no passado, no presente, e as que ainda vão entregar a vida para o Senhor Jesus. Amém? Que bênção, o pessoal tá firme, vai ser bem gostoso no dia do concílio, né? Gostoso que um fala um pouquinho aqui, outro fala ali, vai ser um tempo muito especial. Agora, se a igreja de Jesus somos nós, se nós somos o corpo de Cristo, né? Se essa igreja é composta por pessoas salvas, agora vamos pensar um pouquinho numa igreja batista. Que tipo de pessoas podem participar como membro de uma igreja batista? O que os irmãos acham? Alguém falou? Oi? Isso, que primeiro aceitaram Jesus e depois foram batizadas. Tá? Nós cremos nisso como igreja. Então, para que uma pessoa seja membro, qualquer pessoa pode participar da igreja batista, qualquer um, tá? Não há restrição, não há uma porta fechada para ninguém mesmo, porque entendemos que todos, tanto os de fora como os de dentro, carecemos da graça do Senhor. Mas para ser membro de uma igreja batista, você precisa, em primeiro lugar, ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus, né? E esse é o passo mais importante. Em segundo lugar, também ter sido batizado. Batizado como? De acordo com os princípios da palavra, tá? E o nosso nome é bem característico, né? Igreja Batista, né? E isso tem uma raiz muito profunda na nossa história por causa daquilo que nós cremos, tá? Vai uma pergunta antes de eu ler os textos: batismo salva? Não? Vocês têm certeza? Amém. Queria ver se alguém ficava na dúvida, porque o pastor está falando que, né? Mas amém, glória a Deus. Não, queridos, o batismo não salva. Porém, ele tem uma importância fundamental na vida da igreja e do corpo de Cristo. É isso que a gente vai estudar nessa noite, tá? Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo:
eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim, e vens tu a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça, tá? Ou toda a escritura, tá? Toda a profecia. Então João consentiu. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Obrigado. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, que me alegra o coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, aqui está a Tua palavra, e como cantamos agora, queremos ter o nosso coração como o de uma criança, Senhor. Não uma criança no sentido do entendimento, mas na sinceridade, em abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz e falar ao Senhor aquilo que está no íntimo da nossa alma. Pedimos, Espírito Santo do Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações, edifica as nossas vidas, para louvor da Tua glória. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, o que esse trecho das Escrituras tem para nos ensinar? Primeira coisa, será que Jesus precisaria, por conta do contexto do batismo, ser batizado? Dentro do ponto de vista do que o batismo significa, não. Mas ele precisava ser batizado por causa das promessas das Escrituras, da sua palavra, também na qualidade de homem, Deus e homem ao mesmo tempo, mas para também nos dar o exemplo de que a partir daquele momento iria se iniciar um novo pacto. Antes, qual era o pacto que o povo de Israel tinha para com Deus? Havia uma marca exterior desse pacto, quem lembra? Circuncisão, né? Então todo judeu precisava ser circuncidado, e aquilo o diferenciava das outras pessoas como um povo que era separado para Deus, um povo consagrado para Deus, um povo que foi separado para a sua glória, para transmitir os seus valores, os seus princípios sobre esta terra. A partir do momento que Jesus vem à terra, ele está anunciando a vinda de um novo pacto, feito através da sua pessoa e principalmente através do seu próprio sangue. Jesus derramaria o seu sangue para que esse sangue fosse a marca da nossa aliança com ele, uma nova aliança, né? O sacrifício no Antigo Testamento era feito como? Dos animais, né? Então, das ovelhas, dos bodes, dos pombos e tantos outros tipos de sacrifício, dependia do pecado de cada um, né? Mas Jesus então vem para ser o sacrifício máximo, o sacrifício perfeito, para que nós tivéssemos a oportunidade então de um novo pacto. E esse novo pacto teria uma marca interior e também uma marca exterior, ok? Qual será a marca exterior? O batismo. E a marca interior? O Espírito Santo sobre o nosso coração, tá? Então, queridos, a gente vai ver aqui João Batista, que vem para falar sobre a vinda de Jesus, e imagina que desafio desse homem. Ele vem pregar sobre o Filho de Deus, o Santo dos Santos, aquele que vem trazer a cura, a restauração sobre essa terra, e Jesus fala para ele lhe batizar. E João Batista fala: Jesus, eu não posso fazer isso, eu preciso ser batizado pelo Senhor, eu que preciso dessa graça, e agora eu tenho que te batizar, né? E Jesus fala que era necessário que se cumprissem então as Escrituras acerca dele, de João Batista, e João Batista então o batiza. E naquele momento há um sinal dos céus, né, de Deus mostrando que aquele era o seu Filho, que veio para tirar então o pecado do mundo, o seu Filho amado, o filho o seu único Filho, né, que vem então para morrer em função de toda a humanidade. Então, queridos, o exemplo do batismo foi dado por quem? Por Jesus, tá? E Jesus, quando foi batizado, ele foi batizado nas águas, tá? Ele foi batizado, que a gente chama de batismo por imersão. Entenda uma coisa, não estou aqui combatendo qualquer outra igreja que batiza por aspersão ou por qualquer outra forma. Estou falando daquilo que nós cremos e por que nós cremos, tá? Então, queridos, Jesus foi batizado nesse momento por João Batista, batismo por imersão. O que acontece aqui?
Vamos pensar então o que significa o batismo para nós hoje. Pastor, o pastor não falou que batismo não salva? É verdade, o batismo não salva. Então por que a gente precisa se batizar? Tá? A gente vai entrar então nesse contexto. Primeiro, antes de continuar, nós temos na Igreja Batista 2 ordenanças. Tá? Quem sabe quais são as 2 ordenanças batistas? Isso. E a Santa Ceia. Tá? O que é uma ordenança? É uma ordem dada por quem? Por Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Tá? Isso é uma ordenança. Isso nos difere do quê? No contexto, por exemplo, da Igreja Católica, tá? A Igreja Católica tem os sacramentos. Se não me engano, são 7. Se eu estiver enganado, alguém me corrija, por favor. Né? Então, a Igreja Católica tem os sacramentos. O que são os sacramentos? Tá? São meios pelos quais eu alcanço a bênção da salvação ou da purificação e assim por diante. Ou seja, para a Igreja Católica, algumas coisas são sacramentos. Né? A crisma, né? O batismo lá de crianças, o casamento e algumas outras coisas. Tá? Agora, o que acontece? Para eles creem que essas coisas levam o homem à salvação. Isso é um sacramento. Uma ordenança é o contrário. Nós fazemos porque somos salvos e não somos salvos pelo que fazemos. Ou seja, eu me batizo porque um dia eu tive encontro com Jesus e não me batizo para ser salvo. Eu celebro a ceia não para ser salvo através da ceia, mas eu celebro a ceia porque eu creio que um dia Jesus veio e derramou o seu sangue por mim, e aquele momento é um memorial daquilo que Jesus já fez. Tá? Deu para entender a diferença de sacramento e de ordenança? Ordenança eu faço não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Certo? O sacramento se faz para obter a bênção de Deus ou a salvação. Tá? Por isso nós não cremos no sacramento. Por que não cremos no sacramento? Perdão. Qual é o nosso único meio de salvação? Jesus. Não tem outra fórmula, não tem outra pessoa, não tem outro jeito. Não é igreja, não é pastor, não é oração de joelho, não é nada. Nós sabemos que a salvação vem através de Jesus Cristo. Tá? Então, quais são as nossas 2 ordenanças? A ceia e o batismo. Nós estamos falando então do batismo. Vamos lá para Marcos capítulo 16. Marcos 16, texto bem conhecido. Todo mundo encontrou? Marcos 16, a partir do versículo 14. Quantos irmãos encontram? É interessante porque Jesus vai falar, primeiro João Batista fala, né? João Batista vai dizer o seguinte sobre Jesus: olha, eu vos batizo com água, mas vem alguém após mim que batizará com o Espírito Santo. Tá? Isso é uma analogia interessante para a gente entender por que o batismo não salva. Daqui a pouquinho nós vamos falar melhor sobre isso. Tá? Jesus veio para batizar não só, ou não necessariamente através da água, mas batizar através do seu Espírito, que é representado também pela água. E nós já vamos falar por quê. Tá? Marcos 16, 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes no rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e a toda. 16. Quem crer, mas quem não crer será condenado. E ele continua dizendo: estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus recém-ressuscitado, alguns dos discípulos o viram, né? E os outros não acreditaram que Jesus estava vivo. E ele fala isso para eles, que eles foram incrédulos, e ele já tinha falado que isso iria acontecer, mas eles não creram.
E aí Jesus vai falar para aqueles discípulos reunidos: olha, vão por esse mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Gente, eu gosto dessa tradução. Na tua Bíblia está pessoas ou criaturas? Alguém tem uma versão que está escrito pessoas? Pregar o evangelho a todas as pessoas? Tá? Não está errada essa tradução, mas tá? A melhor tradução é criatura. Por quê? Porque esse texto é um dos textos que nos deixa claro que nem todos são filhos de Deus. Todos são criatura de Deus, mas só são filhos aqueles que entregam a vida para Jesus. Tá? Isso é bem importante. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. E aí ele diz alguma coisa interessante: quem crer e for batizado será salvo. E aí alguém dirá: para ser salvo tem que crer e ser batizado. Mas na sequência do versículo ele diz assim: quem não crer será condenado. Ele não fala quem não crer e não for batizado. Ele fala quem não crer será condenado. E alguém vai dizer: pastor, isso é uma interpretação, tá? E aí eu vou dizer o seguinte: lá na cruz, quando Jesus estava com os dois ladrões, lembram da história? Ele está com dois homens, um à sua direita e um à sua esquerda. E ali aqueles homens estão falando, sobre a questão dele ser culpado, não ser, e dentro daquele ambiente de acusação, um deles diz assim: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Este que está aqui é inocente. E ele reconheceu aquele que estava ao seu lado como o filho do Deus vivo. E aí ele fala para Jesus assim: lembra-te de mim quando estiveram lá no seu reino. Lembra de mim. Lembra de mim. Ele se arrependeu no seu coração. E Jesus fala para ele o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem desceu da cruz e foi batizado? Não. Então o batismo não salva. O que salvou aquele homem? A fé, o crer em Jesus, em quem ele era. Tá? Tranquilo? Amém? Tá joia. Vamos para frente. Então o que Jesus fala? Vão por esse mundo, preguem o evangelho, e quem crer e for batizado será salvo. Então, gente, precisamos entender que o batismo é uma ordenança de quem? De Jesus, do Senhor Jesus. Por isso entendemos como Igreja Batista que uma pessoa, para ser membro da nossa igreja, precisa ser uma pessoa batizada. Só batizada? Não adianta ser batizado e não crer, porque a salvação não vem pelo batismo, ela vem através do crer. Porém, se você creu, você está dizendo que você se submete à autoridade de quem? Jesus. E ele está dizendo para que a gente se batize. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais o porquê disso, tá? Por que eu estou falando isso? Para que alguém então faça parte da igreja local agora, como igreja batista, essa pessoa precisa ser biblicamente batizada, porque entendemos que foi uma ordenança dada pelo Senhor Jesus, tá? E esse batismo então entendemos que é o batismo por imersão. Por que batismo por imersão? Porque o batismo tem um simbolismo, gente. Qual que é o simbolismo do batismo? Quem sabe? Não, simbolismo, não o objetivo. Nós vamos chegar lá. Oi? Morte para o pecado e uma ressurreição para uma nova vida com quem? Com Cristo. Por que morte? Algum homem consegue ficar debaixo da água por mais que, 5 minutos? Talvez tenha algum superdotado aí que tenha conseguido na história 5, 6 minutos, Acho que já escutei algo sobre isso, 8, misericórdia, você tem problema nos pulmões, Mas ninguém consegue ficar mais que isso. Se ficar lá, vai morrer, tá? Então, e outra coisa, a água tem um simbolismo muito forte do quê? O que nós fazemos com a água, além de tomar para satisfazer a sede? Limpeza, tomar banho. A água tem esse simbolismo de tirar a nossa sujeira. E que gostoso, quando a gente toma um bom banho, Parece que saiu 1 quilo de pó, A gente fica aliviado, fica leve, É gostoso, traz aquela sensação boa, Dizem que tem povos aí que ficam uma semana sem tomar banho. Não sei como é que consegue, Tudo bem, tem lugar que não tem água, aí justifica. Mas o que nós entendemos? Que a água tem essa função do quê? De purificação, de limpeza.
E por isso esse simbolismo tão profundo do batismo, que o quê? Que a água da vida, que é o Senhor Jesus, que é o seu Espírito, ele vem sobre o nosso coração e ele nos limpa. E isso não acontece na hora do batismo, senão a gente estava perdido, que as piscinas iam ficar todas sujas, né? A gente ia entrar para ser batizado lá, ia sair aquela... Mas não acontece ali, tá? Então o batismo ele é um símbolo, não é um meio de salvação. Mas ele simboliza algo muito importante, em que eu morro para a minha velha vida, por isso o batismo por imersão, que a gente entra por completo na água, simbolizando o quê? A partir daqui eu morri para mim mesmo, eu morri para a minha vida de pecado, e eu renasço para uma vida com quem? Com Cristo. Esse é o simbolismo do batismo, tá? Agora, gente, é preciso entender muito bem isso, porque não é que acontece naquele momento. Tem gente, tá, que pensa assim. A pessoa aceitou Jesus, se converteu, já tem o Espírito Santo, às vezes já está até servindo na igreja, mas ela acha que as coisas só vão mudar mesmo depois do batismo. Isso é uma ilusão. Tá? Por quê? Porque muda a partir do momento que o Espírito Santo vem habitar nosso coração. Agora é claro, a palavra de Deus diz que a partir do momento que a gente crê e entender, a gente já deve se batizar. Você não deve ficar esperando. Às vezes acontece isso também, as pessoas ficam esperando anos para se batizar. Não sei se você ouviu, ou talvez já falou isso, né? Pastor, eu não estou preparado ainda para me batizar, deixa eu esperar mais um pouco, espera 1, 2, 5, 10 anos, né? E a gente vai olhar pelas Escrituras que a partir do momento que a gente crê e entendeu o que é o crer e o que é assumir esse compromisso público, a gente deve se batizar. Tá? Porque é uma ordenança do Senhor Jesus. E acontecem algumas coisas interessantes em relação a isso. Então, o batismo simboliza o que? A imersão, a lavagem, a morte para a velha vida, né? e o nascimento para uma nova vida por Cristo. O que vem primeiro, batizar ou crer? Não é o contrário? Por isso, às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, quando eu me batizei por impulso, achei aquilo tão bonito, e eu fui lá e me batizei, mas eu não entendi o que eu estava fazendo, e eu não criei, né? Então, será que eu devo me batizar de novo? Não sei se alguém já fez essa pergunta ou já se viu nesse processo, né? O que eu tenho falado? Olha, você não é obrigado a se batizar de novo, mas o princípio bíblico é o quê? Crer e se batizar. Então, se você não creu, o seu batismo não foi válido. Por quê? O crer vem primeiro, né? E depois vem então o se batizar, tá? Vamos continuar. Então, Lucas 23, só para fundamentar o texto que eu citei, Lucas 23, 39 a 43. A partir do versículo 39. Perdão, queridos. Acho que anotei o texto errado. A partir do versículo 39. É isso mesmo, 23, 39. Diz assim: um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Então esse texto a gente entende o quê? Que apesar do batismo ser uma ordenança de Deus, ele não é um meio de salvação. Ok? Aquele homem não foi batizado. E Jesus falou para ele que naquele mesmo dia ele estaria com ele no seu reino. Tá? Vamos para frente. Por que se batizar? Por que batizar? Primeiro, porque é uma ordenança de quem? De Jesus, né? Ou de Deus. Tá? Agora tem uma outra questão. Nós vamos ler o texto. Lucas capítulo 12. Versículos de 8 a 9. Amém? Diz o seguinte:
12, versículos de 8 a 9. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, o que vai acontecer? Isso. Mas quem me negar diante dos homens? Queridos, o batismo também é uma forma de nós assumirmos publicamente a nossa fé. Por isso nós falamos que todo aquele que vai se batizar precisa dar uma profissão de fé, ou seja, um testemunho público. Olha, a partir de hoje, eu estou assumindo um compromisso com Jesus. Não sou um agente 007. O que é o agente 007? Né? É secreto, né? Só vai descobrir que ele é agente quando acontece aquela ação toda que tem nos filmes lá, né? Mas até então ninguém sabe, é o agente secreto. E Jesus não precisa de agentes secretos nessa terra, né? Precisa de pessoas que assumam a sua fé, que se posicionem diante de um mundo tão deturpado e precisando de valores e de pessoas que realmente digam no que elas creem, vivam o que elas creem principalmente e façam diferença nessa terra. Por isso, o batismo é a tua primeira prova de fogo. Porque diante de Deus você já fez o que tinha que ser feito, não é isso? Já confessou o Senhor Jesus. Já habita no seu coração através do seu Espírito. Mas agora vem a questão, diante de Deus, essa parte é mais fácil. Mas e diante dos homens? Chegam os seus amigos lá do trabalho, da escola. Você é crente? Você dá dinheiro para aquela igreja? Ah, você não tem relação de casamento? Você não bebe? Você não fuma? Você morreu, hein? Não está vivendo, hein? Por aí vai. E aí é onde a gente vai ser provado para dizer: eu sou sim de Jesus. Eu assumi um compromisso com Ele. E eu amo o meu Senhor. E se essas coisas agradam o coração de Deus, então eu farei. Se elas não agradam, então eu não farei. Porque a minha preocupação, a partir desse momento, é então de fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Então, o que esse texto está dizendo? Que nós precisamos afirmar a nossa fé como? De maneira secreta? Pública. E o batismo é a primeira etapa dessa manifestação pública, em que você, diante de toda a igreja, e diante da igreja ainda é mais fácil, né? Lá fora é um pouco mais difícil. Você diz: olha, a partir de hoje eu estou assumindo publicamente algo que Deus fez aqui no meu coração. Eu faço parte dessa família. Eu quero continuar caminhando com Jesus. Eu sei que não vai ser fácil, que eu tenho desafios, eu preciso de você, mas a partir de hoje eu assumo publicamente a minha fé. Então, o batismo é uma das maneiras de nós estarmos diante não só de Deus, mas diante dos homens, dizendo: a partir de hoje eu tenho um Senhor na minha vida, que não é mais o eu que dominava antes, né? A partir de agora, então, Jesus é aquele que domina o meu coração. A palavra de Deus nos fala, então, em Efésios 1:13. Alguém lê para mim, por favor? Só para reforçar. A gente está caminhando já para o final. 1:13. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para você a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca, o proprietário, quando lhe deu o Espírito Santo que havia prometido. Isso. Tendo nele crido, foste selados com o quê? Espírito Santo. Queridos, esse é o batismo no Espírito Santo bíblico, tá? Algumas igrejas afirmam acerca da questão de línguas ser evidência do batismo no Espírito Santo. Línguas é sim uma evidência de um dom do Espírito, mas o batismo do Espírito Santo acontece no momento em que nós fazemos o quê? Cremos. Você creu de verdade, confessou seus pecados, se arrependeu, você creu, o Espírito Santo habita no seu coração. Então, a partir desse momento, você foi batizado não nas águas. Pode dizer que foi batizado nas águas de quem? Do Espírito. Mas foi batismo no Espírito Santo. Ele vem inundar o teu coração, preencher o vazio que estava aqui dentro. E a partir do momento ele purifica. Por isso que é batismo no Espírito. Por quê? Não é a lavagem do corpo, tá? Posso me lavar na água quantas vezes quiser, os meus pecados vão permanecer lá. Mas quando o Espírito Santo vem para lavar o meu coração, a partir do arrependimento que Ele mesmo produz, e eu peço perdão e reconheço, então nós somos batizados no Espírito Santo, tá?
Então, o primeiro batismo do crer é o batismo no Espírito. O segundo é a ordenança, que é o batismo nas águas. O primeiro salva, o segundo é o nosso testemunho público. Tá? Amém? Tranquilo? A palavra de Deus fala assim, João 5:24, né? Que aqueles que creem em Jesus já passaram da morte para a vida. Não estão passando, já passaram. Se você creu, você já passou. Por que me batizar? Porque você vai assumir publicamente a sua fé. Porque você vai estar seguindo uma ordenança de Jesus. E a partir daquele momento também, numa igreja batista, você vai estar apto a desenvolver todos os ministérios, apto também a participar ativamente nas decisões da igreja, porque é assim que nós temos trabalhado. Por quê? Por que isso? Por que somente um membro pode trabalhar intimamente nas decisões da igreja? Porque nós entendemos que para isso precisa ter um compromisso. E se alguém não assumiu ainda um compromisso com Jesus publicamente, será que ela consegue assumir um compromisso com o corpo? A gente primeiro assume um compromisso com Jesus, depois assumimos um compromisso com a sua igreja. Então a gente caminha como corpo. E é por isso que nós entendemos que as pessoas precisam, após terem aceito o Senhor Jesus, também serem batizadas. Tá? Para a gente fechar, quando que eu devo me batizar? Quanto tempo? Tá? Vamos olhar um pouquinho para a história, não vou ler, mas a história lá de Filipe e o eunuco, né? Quando Filipe está ali conversando com o eunuco e acontece algo sobrenatural de Deus ali, você pode ler o texto depois lá no livro de Atos, e aquele homem está lendo o profeta Isaías e ele não está entendendo nada, né? E Filipe então começa a explicar para ele, e ele vai lá desde o início, né? Explica até chegar em Jesus, e aquele homem entende a mensagem, entrega a vida para Jesus naquele momento, e ele fala para Filipe: Filipe, o que me impede, né, de ser batizado? Né? Então, naquele momento, aquele homem estava apto para o batismo. Por quê? Duas coisas aconteceram. Conheceu, ouviu a mensagem e depois ele creu. Então, ele não tomou uma decisão emocional. A palavra de Deus foi semeada através de Filipe e ele compreendeu o que ele ia fazer. Não vou me batizar porque, que legal, um monte de gente está se batizando aí, esse negócio de Jesus é muito bom. Não sei porquê, mas é bom. Não, Filipe explicou para ele, ele compreendeu a fé. E ele creu. E a partir daquele momento ele estava apto para ser batizado. Então meu desafio para você, se você ainda não se batizou, sabe de alguém que não se batizou, se essa pessoa já ouviu sobre as Escrituras e já creu, incentive ela a se batizar. Se ela ainda tem dúvidas, incentive ela a estudar conosco. A gente tem uma classe aqui de discipulado, tem pessoas na igreja capacitadas para discipular você pessoalmente, para que você possa também ser parte desse corpo, não só do ponto de vista espiritual, mas fazer parte das decisões da igreja também. Porque quando você se converteu, você já faz parte da igreja universal. Tá? Que não é a igreja universal a placa, né? A igreja universal no sentido de todos os salvos em todas as épocas, tá? Nesse aspecto. Amém, queridos? Tá? Para a gente entrar numa igreja batista, um dos meios, então, é o batismo, tá? Depois tem outros 3 que a gente vai falar mais adiante. Então, a igreja de Jesus é o corpo de Cristo. Que o que nos credencia entrar nesse corpo é o Espírito Santo, a salvação, a conversão. E o Espírito Santo que vem habitar no nosso coração. Como igreja batista entendemos que precisamos também ser batizados. E então nos tornamos membros dessa igreja. Tá? Isso no dia que a gente tiver o concílio aqui, provavelmente vai surgir essa pergunta. Como é que alguém entra numa igreja batista? Né? Qual que é uma das formas então? Através do batismo. Amém? Vamos orar? Fica de pé, a gente vai orar. Querido Senhor, nós continuamos na Tua presença, Pai, e nós queremos pedir, ó Deus, que cada vez mais o Teu povo possa estar comprometido contigo. Se tiverem pessoas que ainda, Senhor, estão na dúvida sobre o batismo, mas já entregaram a vida para o Senhor, a minha esperança e expectativa é que tenham saído daqui encorajadas, Pai, para tomar essa decisão e assumir publicamente a fé no Senhor Jesus, ó Pai.
Se tem pessoas aqui que ainda não entregaram a vida para Ti, que o Senhor possa preparar o solo do coração e venham chegar ao arrependimento verdadeiro, Deus, e possam então experimentar o que é a verdadeira conversão, a transformação de vida, que não é produzida por homem, por placa de igreja, mas é produzida pelo Teu Espírito, Senhor. Por isso nós oramos e pedimos, Deus, continua a construir nesse lugar uma igreja sólida, uma igreja forte, Pai. Não forte em pessoas, mas forte no Senhor Jesus, mas que tenham aqui sim pessoas fortes na fé, que possam ser bons referenciais do Senhor sobre esta terra e impactar esta cidade para o louvor da Tua glória. Esse é o nosso desejo, a nossa expectativa, e por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.